Olá, 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 meus queridos e queridas, professora Liz com vocês para mais uma aula de genética. Hoje falaremos sobre a herança restrita ao sexo. Por que esse nome, herança restrita ao sexo? Porque esse tipo de herança ele está ligada no cromossomo Y, que é exclusivo dos machos, tá? Na herança restrita ao sexo, nós também, podemos ouvir lá falando genes holândricos, que significa, esse holândricos, holo significa todo, andros masculino. Então, são genes exclusivamente masculinos, que está ligado ao Y. Nesse tipo de herança, aqui no cromossomo Y, ele tem uma região que não tem correspondência com o X, lembram? Tem aquela regiãozinha aqui, que não tem correspondência com o Y, seria a região SRY. E nessa região, acredita-se que ela esteja relacionada à determinação da masculinidade. Por exemplo, esse gene, ele é o responsável pela organização, tá? E pela constituição e funcionamento do testículo, tá? Eu coloquei dois testículozinhos aqui, tá? Fazendo referência a essa região SRY que está estritamente relacionada à organização, tá? E funcionamento do testículo. Então, como esses genes sempre são transmitidos do pai para o filho, exclusivamente assim, o pai transmite para o filho e só para o filho, disse que é herança restrita ao sexo. Tá? Então, essa é uma denominação também que vocês vão encontrar aí na literatura. Tudo bem? O segundo tipo de herança é a herança influenciada pelo sexo. Como assim herança influenciada pelo sexo? Na herança influenciada pelo sexo, nós não estamos mais nos referindo aos cromossomos sexuais. Nesse tipo de herança, as informações estão presentes nos cromossomos autossômicos, ou seja, nos cromossomos que são comuns tanto a homens quanto em mulheres, quanto no macho quanto nas fêmeas, porque é uma herança autossômica. No entanto, a diferença de expressão de um gene, ou seja, ele vai se manifestar de modo diferente em dos sexos. Então, sobre a ação de hormônios, dos hormônios sexuais, como a gente sabe, os machos produzem a testosterona em maior quantidade do que as fêmeas. Vejam bem, não quer dizer que as fêmeas não produzem testosterona. Produzem, só que em menor quantidade. Então, sob a ação desses hormônios, desse hormônio, em específico, ele vai influenciar, ele vai fazer com que esses genes se expressem de maneira diferenciada. Então, como exemplo, nós trazemos aqui a calvície, tá? Então, a calvície, que é aquela quando os pelos vão caindo ali da cabeça, A calvície nos homens, ela funciona como um gene dominante. Então, o homem basta ter uma informação, para que ele seja calvo. Então, a calvície no homem, ela é condicionada, ela atua como um gene dominante. Então, ela pode expressar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então, se ele tem um gene, pelo menos para calvície, ele vai ser calvo. Tudo bem? E para não ser calvo, ele teria que ter duas informações iguais. Então, no homem, no macho da nossa espécie, a calvície está condicionada por um gene que atua como um gene dominante. Já nas mulheres, a calvície, o gene para a calvície, funciona ou atua como um gene recessivo. E mesmo assim,
a severidade dessa calvície, né, nas mulheres é menor. Ela não chega a ser totalmente calva, não chega a ficar totalmente calva como aconteceria com um homem. Tá? Então ela vai ter falhas no cabelo, vai ter uma diminuição do número dos fios, tudo bem? Então aqui nós temos o quê? Uma herança genética autossômica na qual sofre influência dos hormônios sexuais. Então, nesse tipo de herança, os genes atuam de modo distintos em um dos sexos, por isso influenciada pelo sexo. Outro tipo de herança é a herança limitada ao sexo. Também é uma herança autossômica, tá? Também estão relacionadas aos cromossomos autossômicos, ou seja, é comum em homens e mulheres. São os cromossomos que são responsáveis pelas características corpóreas da gente, físicas, tá bom? Então é comum tanto em homens quanto em mulheres. Então aqui nós temos também esses genes sofrendo influência hormonal, tá? A influência dos hormônios sexuais, aqueles hormônios que são produzidos em menor ou maior quantidade, tá? Tanto em machos quanto em fêmeas. Tá? Há um tempo atrás achava-se que os hormônios sexuais eram exclusivos de um ou de outro sexo. No entanto, nós sabemos que não é bem assim. Tá? Os dois produzem esses hormônios, só que uns em maior quantidade e outros em menor quantidade. Mas os dois produzem esses hormônios, tudo bem? Então, a testosterona, o estrogênio, a progesterona são produzidos pelos dois sexos, só que um produz em maior quantidade, o outro em menor quantidade. Tá? Então, aqui no caso, dito isto, né, vamos lá. Aqui no caso da herança limitada ao sexo, tá? Você terá a expressão de uma característica apenas em um dos sexos. Por exemplo, né, a produção de leite nos mamíferos. Então, os mamíferos eles possuem glândulas mamárias, tanto os machos quanto as fêmeas. No entanto, devido à questão hormonal que vai influenciar esses genes autossômicos, as fêmeas, as glândulas mamárias das fêmeas, produz leite. Outra característica aqui, ó, é o crescimento desses pelos espessos nas orelhas, que é chamado de hipertricose auricular. Durante algum tempo, essa característica, a hipertricose auricular, ela era colocada como exemplo de herança, no caso ligado ao Y, né? Só que hoje percebe-se que essa característica ela está relacionada a uma herança autossômica, né, que também sofre influência, no caso aqui, hormonal. Então, ela não estaria relacionada ao cromossomo Y, tá? Por isso o exemplo foi colocado aqui. Outro exemplo no caso, ter barba e bigode. Então, são características que são influenciadas pelos hormônios sexuais. Bom, e agora nós falaremos da herança materna. A herança materna é aquela que está relacionada aos cromossomos que nós herdamos das nossas mães, que estão presentes nas mitocôndrias. É a herança mitocondrial. Então, são as mães que passam para todos os descendentes dela, seja ele macho ou fêmea. Então, na materna, tá, nós estamos nos referindo aos genes que estão presentes nas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são aquelas estruturas responsáveis pela respiração celular. Então, quem passa a primeira mitocôndria para nós? A mãe da gente. Então, todas as fêmeas passam para os seus descendentes a primeira mitocôndria. Essa mitocôndria está no óvulo
Então, quando acontece a fecundação e todo o desenvolvimento ali para formar o embrião, de brinde para nós veio uma mitocôndria. As mitocôndrias têm seu próprio material genético. Lembra que a gente falou da endossimbiose sequencial? Tá? Então, elas têm o próprio material genético. E nós temos na mitocôndria o DNA mitocondrial da nossa mãe. Tá? Então, quando vai fazer uma análise para ver lá maternidade, se aquela criança é ou não daquela mulher, ele vai analisar o DNA da mitocôndria. Então, o meu DNA mitocondrial tem que ser igual ao da minha mãe, ao da minha avó, então das mulheres da minha família. Tá? Então, o DNA mitocondrial é aquele que foi, transmitido pelas fêmeas para todos os seus descendentes, tá bom? Aqui nós temos uma ressalva, um comentário, que se ocorre uma mutação no DNA mitocondrial, tem algumas doenças que elas podem gerar, no caso aqui a neuropatia de Leber, que é a degeneração do nervo óptico, que pode levar à cegueira, tá bom? Então olha aqui, ó, mostrando aqui, ó, o DNA nuclear, fazendo uma comparação entre o DNA que está dentro do núcleo das células, ela é herdado de todos os ancestrais, tá? Já o DNA mitocondrial, ele é herdado apenas da linhagem materna. É isso que eu estou frisando para vocês. Então, o DNA da mitocôndria, o DNA que está na mitocôndria, ele é exclusivo das fêmeas. Ou seja, as fêmeas, não é exclusivo, as fêmeas é que transmitem, tá, esse DNA para os descendentes. Continuando, aqui é um exemplozinho para vocês ficar bem evidente, ó. Quando a característica, lembra que a gente falou ali que tem uma característica, uma doença, no caso, está relacionado, no caso, na herança mitocondrial, tá? Então, se, por exemplo, o pai não é afetado por aquela característica, ele não herdou da mãe dele aquela mitocôndria com determinada característica ali para uma doença. Mas a mãe, daquela criança, ela é afetada por determinada doença. Então, o que vai acontecer com os descendentes desse casal? Todas as crianças, todos os filhos, seja ele homem ou mulher, serão afetados. E aí vai depender da quantidade de mitocôndria deles que foram afetadas, tá? Então vai depender de quantas mitocôndrias foram afetadas ali, tá bom? Mas todos herdaram, porque ele está presente na mitocôndria. Então, se é a mãe que transmite essa informação, todos os filhos receberão aquela informação genética que está na mitocôndria, tá? Esse é um exemplo. Um outro aqui, ó. O pai recebeu da mãe dele a mitocôndria que tinha aquela determinada característica ali, então ele é afetado por uma determinada doença. O pai daquelas crianças. Porém, a mãe, a esposa dele, não é. Então, o que vai acontecer aqui? Nenhum filho dele serão afetados. Por quê? Porque não é o pai que transmite essa informação, é a mãe. Tá? Esse material genético presente na mitocôndria, ele é transmitido pela mãe. Tá? Então, por isso que eles não são afetados. Eu vou parar aqui para não ficar muito comprido, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a compensação de dose, teoria de Lyon e o corpúsculo de Barr. Tranquilo?